lei seca completou 12 anos agora em 2020. As multas foram ficando cada vez mais salgadas para o motorista, mas o número de acidentes nas estradas provocados pelo consumo de álcool só vem aumentando. Bom, para falar conosco sobre esse cenário por telefone aqui no programa Espaço Aberto para TV e Rádio Câmara, a gente recebe o Caio Nascimento, que é supervisor do Centro de Controle de Operações da CART, a concessionária Auto Raposo Tavares. Caio, obrigada por ter aceito o convite aí para conversar com o nosso ouvinte, nosso telespectador. Eu que agradeço, Lidiane, é um prazer aí estar falando com a Rádio Câmara. Caio, as estatísticas têm apontado que as ocorrências de trânsito causadas pelo consumo de álcool nas estradas dobraram em 2020 aqui na região de Bauru em comparação com o ano passado, entre os meses de janeiro e agosto. O que é que vocês observaram com relação às causas para esse aumento? Exatamente, Liliane. Infelizmente, são um dos fatores, né? É uma das coisas que mais nos preocupa, esse aumento para esse tipo de ocorrência, né? Que demonstra aí que alguns usuários ainda acreditam que ingerir bebida alcoólica e dirigir não traz malefício nenhum. E além de colocar a vida dele em risco, ele também coloca a vida de terceiros. Isso vem sendo demonstrado através desses números que foram levantados aí no mesmo período, entre 19 e 20, e um aumento aí de mais de 130% de índices, né, de acidentes envolvendo aí a ingestão de álcool. O total de registros agora em 2020 já supera todo o volume de 2019. O que é que justifica esses números tão altos em plena pandemia? Exatamente. O que a gente percebe dentro dos atendimentos e dos registros é que o usuário ele se sente ainda capaz de fazer a mistura da ingestão do álcool, né, e também da direção. Em sua parte, ela acontece aos finais de semana, né, num período de horário aí de 22 a 23 horas e também entre 6 e meio-dia. Próximo de locais urbanos, né, onde o deslocamento entre um bairro ao outro, ele precisa passar pela rodovia. Então, isso acaba potencializando, né, a ideia de que ele consegue fazer isso, mas que, obviamente, é uma decisão muito arriscada e muito fora de contexto. Ou seja, o perfil desses condutores que utilizam esses trechos, né, e em especial os que se envolvem nesse tipo de acidentes provocados pelo consumo de álcool aliado ao volante, são as pessoas que usam as rodovias normalmente para pequenos trajetos, se locomovem, como você disse, aos finais de semana, em horários e destinos de lazer. Exatamente, Lidiane. A gente percebe, né, que o usuário ele acaba ficando tranquilo nesse sentido e muitas vezes esses horários ou se deslocando para alguma atividade de lazer ou retornando de uma atividade de lazer. Então, a concessionária ela vem intensificando ações, né, de conscientização, apoio com a Polícia Militar Rodoviária na parte de blitz, né, para poder tentar coibir e reduzir essa estatística. E os pontos de fiscalização, eles levam esse comportamento em consideração? Então, por exemplo, já que os motoristas que acabam se envolvendo mais nesse tipo de acidente são aqueles que se locomovem, como nós estamos falando, para chácaras, para pesqueiros, né, para centros de recreação, de lazer, muitos deles localizados à beira da estrada, isso é levado em consideração? Eu sei que as concessionárias de rodovias têm um trabalho em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária na tentativa de conter o número de casos. Esse perfil dos motoristas, né, e dos deslocamentos que são feitos, tudo isso é levado em consideração na hora de se montarem os pontos de blitzes e de fiscalização dos veículos nas estradas, Caio? Exatamente. A CART, né, em parceria com a ETESP, com a PMRV, ela já faz, como é de costume, né, anualmente, todo o trabalho de PRA, né, que chama prevenção de redução de acidentes, né? Então, onde é feito toda essa análise
dos pontos críticos, os pontos onde a gente pode atuar para poder reduzir. E sim, a polícia ela sempre tem como pontos estratégicos os locais onde ela compreende que possa ter um aumento dessa prática, né? Então, quando se identifica algum local ou algum ponto onde existe a possibilidade do usuário ele fazer a ingestão da bebida alcoólica e utilizar a rodovia de maneira preventiva, a concessionária, junto com a polícia, em apoio à polícia, tenta fazer essas listas, né, para poder tentar coibir essa ação. Em alguns períodos do ano acabam sendo mais críticos, né, mais favoráveis a esse tipo de ocorrência, como são os feriados prolongados. A gente tem agora em outubro, em novembro, logo em dezembro também já é período de férias, período festivo. Quer dizer, mesmo com a pandemia, as pessoas não estão se sentindo constrangidas em se locomover, em viajar. Esses pontos do ano também acabam tendo essa diferença, né? Alguns mais favoráveis do que outros para esse tipo de ocorrência. Exatamente. Eu acho que assim, Lidiane, a gente pode até trazer uma reflexão sobre isso, né? No sentido de que alguns usuários, eu acredito que até pela redução do tráfego durante esse período, ele compreende que não haverá tanto problema. Então, aí é onde ele acaba tendo um fator potencializador para ele fazer isso. E a gente percebe exatamente que agora, ao longo dos meses, vem se retornando o aumento do tráfego. Apesar de a gente estar em plena pandemia, percebe-se ainda que muitos usuários já tomaram suas rotinas normais, né? Então, a concessionária, pensando nisso, ela vem fazendo programas de plano de gerenciamento, né, para essas semanas, né, de feriados prolongados, para tentar deixar a rodovia cada vez mais segura, cada vez mais tranquila para quem optar em fazer a viagem durante esse período. Caio, nós temos no Brasil um dos países no planeta que adota uma política de tolerância zero para embriaguez ao volante. Nós começamos a entrevista falando da Lei Seca, que já completa 12 anos aqui no país, e mais do que isso, ela vem se aprimorando e vem endurecendo as regras contra os motoristas infratores. Essa política de tolerância zero, na sua visão que trabalha, né, que vive um pouco aí na sua vida, no seu trabalho, este comportamento do motorista ao volante, é ainda a medida considerada mais eficaz para tentar conter o número de casos? Lidiane, ela é uma das medidas mais eficazes, né? A gente, quanto concessionária, a gente sempre vai pensar na prevenção. E quando a gente fala de prevenção, a conscientização da população, ela acaba sendo a arma mais importante que a gente tem, né? Então, o usuário se conscientizar que bebida alcoólica e volante não combinam, que essa prática é um fator potencializador para grandes acidentes graves e o aumento da estatística de vítimas fatais, ele acaba sendo sempre a melhor solução, né? Então, se conscientizar de que isso não é coerente, não é bom, né? Nem para você, nem para sua família, nem para as pessoas que estão ao seu redor. Mas sim as leis que reafirmam isso, né? Que reforçam essa não prática, né? Ela tem sido extremamente importante para quem trabalha diretamente com isso. E quem se beneficia disso diretamente é a população, que acaba encontrando cidades mais seguras, rodovias mais seguras, onde, infelizmente, quando a conscientização ela não tem um sucesso, infelizmente a lei ela está para ajudar nesse sentido. E quando a gente fala, né, dos países que não toleram, né, cada vez mais a multa ela aumentou, né? Então o valor que o motorista, quando enquadrado na infração, né, de estar dirigindo sob influência do álcool, aumentou. A multa é gravíssima. Ele pode ter sua CNH suspensa, né? O veículo retido. Então, isso ajuda, mas a conscientização de todos
os brasileiros, né, de todos os usuários, né, entender que a bebida não faz bem nenhum quando utilizada aí de maneira a dirigir, né, a utilizar um veículo, acaba sendo a melhor opção. A gente reforça, então, como você disse, essa natureza gravíssima da infração da embriaguez ao volante, que traz uma série de problemas, seja de ordem financeira, né? Enfim, detenção, perda do veículo e dentre outras. Mas, além da fiscalização, essas ações educativas que você mencionou têm sido desenvolvidas? Sim, a concessionária, ela, entre várias ações que ela faz, né, de conscientização aos usuários, a de embriaguez ao volante, ela também acaba sendo uma das ações que a gente mais utiliza. Recentemente, também, há tempos atrás, a CAT, em parceria com a ETESP, fez até a ação do simulado, né, de como que é você ingerir bebida alcoólica e você pegar um veículo, né, para dirigir. Isso não foi só aplicado na CAT, foi em todo o estado de São Paulo, porque foi uma ação da ETESP em conjunto com as concessionárias que demonstram através de vídeos de dimensões reais, né, 3D, onde realmente simula o que é fazer ingestão da bebida alcoólica e dirigir. E compreender que, por mais que você entenda ou ache que você está apto para poder dirigir após a ingestão de bebida alcoólica, que isso não é real, né? Que você está colocando a sua vida em risco, a vida de terceiros, além de, às vezes, aí entrar por uma estatística triste do nosso país. Bom, a gente agradece a participação por telefone aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru, do Caio Nascimento, ele que é supervisor do Centro de Controle de Operações da CART, a concessionária Alto Raposo Tavares, tentando explicar para a gente um pouquinho sobre as razões para esse aumento do número de acidentes de trânsito entre janeiro e agosto, aqui na região de Bauru, provocados principalmente pela embriaguez ao volante e, em especial, no momento de pandemia, né? A gente esperava que as pessoas estavam se resguardando um pouquinho mais, realmente de uns meses para cá não é o que vem acontecendo. Nós aproveitamos então para lembrar você que nos assiste, que vai pegar estrada nos próximos dias, que nos ouve aqui pela Rádio Câmara, que a combinação de álcool e direção amplia de forma considerável o risco de graves acidentes no trânsito. Caio, mais uma vez, obrigada pela entrevista e por ter aceito o convite para explicar, falar sobre esse assunto tão grave, tão importante aqui conosco. Eu que agradeço, Lidiane. Um abraço a todos e a concessionária está à disposição aí para poder falar um pouco mais sobre conscientização no trânsito, sobre as situações que envolvem aí a rodovia, e agradecemos também aí a oportunidade. Obrigada mais uma vez, um ótimo dia, Caio. Obrigado, igualmente. E nós agradecemos você também que nos acompanha pela TV e Rádio Câmara Bauru. Continue na sintonia e até a próxima.